Olá, amigos do Aprenda a Calcular, sejam bem-vindos aqui ao seu canal de matemática, raciocínio lógico focado em concursos aqui no YouTube. Hoje eu vou falar um pouquinho para vocês de como estudar e de como chutar, tá bom? Então, pessoal, fica até o final, que realmente essa técnica do chute ela ajuda bastante, ela funciona, tá certo? Aí vocês vão poder ver direitinho aí como é que a gente pode estar trabalhando ela. E também vou falar um pouquinho de como estudar, tá? Às vezes a gente está um pouquinho perdido aí nos estudos, então para a gente ter um norteamento melhor aí, tá certo? Você que às vezes está começando nos concursos públicos ou até mesmo para você que já tem uma base legal aí nos concursos, tá? Vale a pena para pegar uma dica ou outra aqui. Antes de tudo, pessoal, dizer que eu estou me baseando no que eu passei na minha vida, tá bom? Então isso tudo aqui é baseado realmente nas coisas que eu vim passando aí, desde quando eu comecei a fazer concurso, a trabalhar como professor, até hoje mesmo, que a gente sempre evolui, a gente sempre está buscando o que é melhor, então a gente vai encontrando alguns segredos na vida, né, que vai ajudando a gente a viver melhor aqui nesse mundo, tá bom? Então, gente, basicamente é isso. Eu gostaria de começar falando com vocês a respeito de ansiedade, tá bom? A definição de ansiedade eu gosto muito, significa estado emocional caracterizado por sentimento de forte insegurança, tá? Ou seja, a gente se sente inseguro, a gente se sente com medo. Em geral, para você que está estudando, né, vai fazer um concurso público, são vários os medos. Às vezes você deixou seu trabalho para estudar e guardou um certo dinheiro durante um tempo para passar nesse concurso. E você está com medo de não conseguir passar num concurso até o dinheiro acabar. Então isso aí vai lhe gerar uma insegurança e vai atrapalhar seus estudos, tá certo? Outra maneira também de você ficar inseguro é pensar que você não é capaz, talvez, ou que você não tem base suficiente para conseguir alcançar o objetivo. Isso tudo atrapalha o seu rendimento, tá bom? Tem gente que até mesmo ainda tem aquela cabeça de achar que estudar pode trazer algum prejuízo mental, quando é o contrário, gente. As pessoas que curam os outros com problemas mentais, vamos dizer assim, são os que estudam mais, né? São os médicos, são as pessoas aí que passam anos a fio estudando, buscando respostas para poder depois estar ajudando outras pessoas. Então, esses medos você vai ter que conseguir deixar de lado. Você é totalmente capaz, como qualquer outra pessoa tá certo? As coisas vão dar certo na sua vida, pode ter certeza, porque como você está agindo certo, é como se a gente tivesse um retorno também, tá? De toda a maneira que a gente está agindo, e esse retorno também é positivo, tá bom? Então, a princípio é isso, tá? A gente tem algumas dicas aí, ó, que é o seguinte: estudar o básico. Bem, então, vocês já estão fazendo isso por estar aqui no Aprenda a Calcular em relação à matemática. Você vai pegar toda a base de matemática, tá certo? Mas você precisa também treinar essa base. Então, deixa a sugestão de você pegar, ó, refazer os exercícios estudados, se possível, sem ajuda. Você vai lá no site, baixa o material da aula, vê a aula que você assistiu e refaz esse exercício aí, tá bom? Pode ter certeza, gente, isso vai ajudar muito a você fixar a matéria, isso vai ajudar muito você fixar tudo que você aprendeu, tá bom? Então bora lá para a próxima dica. Baixar as provas da banca que vai organizar seu concurso e buscar um índice de acerto médio de 75% de acerto. Então o que acontece? Você está estudando, já fez os exercícios, viu que tem acertado, aí você parte para resolver questão de prova, tá bom? Quando você chegar no índice de acerto de 70%, 75%, realmente você está bem, tá? Então você está no ponto de passar no concurso. Porque quando chega nesse índice é porque o aluno já está bem preparado. A 100% nunca ninguém vai chegar, tá bom? Nem eu, que sou professor de matemática, eu não chego a 100% de acerto, tá certo? Então ninguém vai nunca chegar a 100%. Mas você não precisa chegar a 100% para passar no concurso. Nem os primeiros lugares às vezes chegam, ou em geral nunca chegam. Então a gente tem que fazer um índice para passar. Você não vai precisar virar um professor, você precisa só passar no concurso. Então esse índice já está suficiente aí, tá bom, gente? Então vai lá no PC Concurso, ó, que é esse site aqui, baixa a prova e vai fazendo os exercícios dela, as provas dela, tá? Às vezes você vai fazer uma questão, você não consegue fazer, tá? E você fica na dúvida esperando que um professor possa lhe ajudar. Então, ó, a próxima dica aí, ó. Se estiver com dúvida em alguma questão, digita o início do enunciado no Google, que provavelmente ela aparecerá respondida em algum site de pesquisa, tá? Na pesquisa. Então você vai fazer o quê? Você está fazendo a prova, não conseguiu resolver ela?
pega o início do enunciado e digita aqui, tá? Aperta pesquisar, aí você vai ver que vai sair muita coisa sobre essa questão. Às vezes tem vídeo explicando a questão, às vezes tem só o gabarito, mas provavelmente já tem até essa questão respondida, porque se você ficou com dúvida, pode ter certeza, muita gente ficou com dúvida também, tá bom? Então é bom a gente ter essa noção aí, tá certo? Vamos ver aí a próxima dica. Ó, aqui, pessoal, são coisas assim mais genéricas, tá? Por exemplo, você está fazendo tudo certinho e não está conseguindo aprender, está se sentindo angustiado, está vindo aquele sentimento que não vai conseguir. Isso tudo é normal na vida de todo mundo, mas a gente não pode ficar dessa maneira, a gente tem que combater isso aí, tá? Então, por exemplo, você sente que tem uma dificuldade com raciocínio, você não consegue compreender bem, tá? Você não consegue entender o que o professor fala, não consegue entender um enunciado. Então, ó, essa dica é muito legal. O Lumosity, tá? Ó, aqui a gente tem o seguinte. Isso aqui, pessoal, é grátis, tá? Para você usar num determinado nível. O que acontece? Ele vai lhe dar joguinhos todos os dias. Vão aparecer 5 joguinhos. Se sua conta for uma conta gratuita, você vai ter acesso a 3. E todo dia você faz esses joguinhos aqui. Pode ser até num prazo de 3 vezes por semana, que você sente os resultados mesmo, gente. Isso aqui é muito bom. Por quê? A nossa mente, ela tem o problema de... Ela vai lhe fornecer aquilo que você precisa, tá? Então, se todo dia você faz a mesma coisa, ela só vai lhe dar o que você precisa para realizar aquelas atividades. Por exemplo, isso aconteceu comigo. Antigamente, eu ia dar aula sempre de manhã numa mesma escola, fazia tudo a mesma coisa todo dia, tá certo? O que acontecia? Uma vez eu precisei ir no médico pela manhã e eu saí de casa, né, indo para o médico. Sendo que quando eu me deparei, que eu parei o carro, quando eu vi, eu estava já eu estava na porta da escola. Aí que eu vim pensar, meu Deus, eu tinha que ir para o médico, hoje eu estou aqui na porta da escola. Por quê? Como todo dia eu faço isso, aquilo já estava treinado na minha cabeça, não tinha nada mais a aprender, nada a mudar. Eu tinha que ir para a escola, né? Então, isso acontece, talvez você já tenha passado por isso. Então, a nossa mente precisa de coisas diferentes, tá? Para criar novas habilidades, tá bom? Isso num concurso que mede o raciocínio, olha o nome da matéria, raciocínio lógico, é importantíssimo, tá bom, pessoal? Então, esses joguinhos, eles fornecem, vamos dizer assim, essas outras atividades aí para a gente estar treinando, tá? E aqui você pode medir, ó, velocidade, memória, atenção, flexibilidade, solução de problemas, e aqui dá o histórico da sua evolução, tá bom? Isso é muito legal mesmo e é gratuito, ou se você quiser pagar por um prêmio também pode pagar. Bem, gente, aí a gente tem mais o que? Outro problema com sono. Às vezes você não está conseguindo dormir direito, ou está se sentindo fadigado, sem disposição, está se sentindo assim para baixo, até meio sem vida mesmo, tá bom? Isso é o nosso emocional sobrecarregado, gente. Então a gente precisa, vamos dizer assim, cuidar do nosso emocional. Tem gente que quer ser racional, né? Mas na verdade, a gente tem que cuidar das nossas emoções, pessoal, que ela é que faz a gente se sentir vivo, tá bom? Então, eu gosto muito aqui, ó, eu assisto mesmo isso aqui. Então, ó, tá aí, são bem legais mesmo, tá? O áudio deles é bem interessante, ajuda muito, tá? Para você ter uma noite mais tranquila, trabalha bem o lado emocional, é bem interessante mesmo. Eu gosto muito de escutar os áudios dele. Então, gente, vamos lá para mais uma dica. Problemas com foco, concentração e memória, tá certo? Então, ó, esse vídeo aí da Rita é bem legal para vocês verem esse exercício aqui, tá? Deixa eu botar aqui. Então, ó, esse exercício é bem interessante, que trabalha os 2 hemisférios cerebrais, tá bom? Fazendo com que a concentração, a memória, tá certo? Elas possam ser mais ativadas aí, tá? Para trabalhar mais aí até a circulação mesmo do corpo. Então é bem legal. Às vezes você olha assim, a posição ela é até meio estranha, mas é muito interessante aí esse exercício, tá bom, gente? Então às vezes você não está conseguindo aprender direito a matéria, não está conseguindo entender bem o assunto. Então vale a pena aí esses exercícios. E praticar exercícios, tá, gente? Ó,
é fundamental a gente estar de bem com a nossa saúde, tá bom? Quando a gente faz exercício, a gente libera uma série de substâncias no nosso corpo, tá? Até aquelas que trazem prazer. Tá? Por exemplo, quando as pessoas que usam drogas, elas fazem o que? Elas estão injetando todo o prazer que o nosso corpo naturalmente produz, tá bom? De uma vez só no sangue, por isso que eles ficam viciados. A gente pode ter esse prazer naturalmente, através de exercício físico. Então, praticar exercício físico para quem está fazendo concurso assim é primordial, tá bom? E aí, gente, vamos falar aqui um pouquinho de como chutar, tá? Então, fica atento aí na teoria do chute. Como é que funciona? Primeiro de tudo, eu vou perguntar a bombinha aqui qual é a coisa mais importante aí para quem vai praticar a teoria do chute. Ó, o índice de rendimento da teoria do chute é proporcional ao conhecimento que o aluno tem da disciplina. Então, não esqueça isso aí, tá, gente? Por quê? Porque isso aqui só vai dar certo, ou vai dar mais certo, para quem conhecer bem essa disciplina, ou seja, já estiver dentro daqueles 70%, 75% de conhecimento necessário para passar no concurso, tá bom? Então, ó, digamos que você tem um gabarito desse aqui marcado, tá? Essas que já estão marcadas são aquelas que você tem certeza ou praticamente certeza que elas estão corretas, tá? Então, ó, veja só, essas aqui você tem praticamente certeza ou certeza que elas estão corretas. Aí o que tu vai fazer? Tu vai contar quantas letras A saiu, ó. Tem 1, 2, 3, 4, 5 letras A, tá? Isso aqui foi depois da marcação do gabarito. Aí você vai ver quantas letras B aparecem, ó. 1, 2, 3, 4. Então você tem 4 letras B. Aí vai ver a letra C. Quantas aparecem? 1, 2, 3, 4 letras C, tá certo? E letra D você tem quanto aí? 2 letras D. Aí agora você já tentou de todo jeito fazer essas questões aqui, ó, e você não tem ideia de qual vai ser a opção correta. Você não tem ideia, tá? Então o que que acontece? Você vai pegar aí e vai escolher uma letra para amarrar. E a letra que você vai escolher vai ser aquela que menos apareceu das que você tem certeza. No caso aqui é a letra D. Ela só apareceu 2 vezes. Por quê, gente? Porque em geral, pode acontecer que não, mas em geral os gabaritos eles são distribuídos uniformemente, uma mesma quantidade de opções na prova toda para cada letra, tá certo? Então, se apareceu apenas 2 letras D, deve ter outras escondidas. Então vamos dizer que você marcou tudo letra D, tá certo? Marcou tudo letra D. E nessa marcação, você conseguiu ainda acertar mais 2, tá certo? Gente, o índice para você acertar 2, de quantas que você chutou? De 5. 2 de 5, você vai ter aí uma chance de 40% de acerto, tá certo? Você vai acertar 40%. Uma probabilidade qualquer aqui, tá certo? Então você acertou 40%. Se você for chutar essas questões na prova, você tem uma chance de acertar no chute de 25% cada opção, tá bom? Então, note que isso aqui aumenta muito as suas chances de acertar o chute, tá? E você sabe que qualquer pontinho a mais na prova, um concurso, por exemplo, tenha 100, 120 mil inscritos, você passa na frente de 200 até 1000 pessoas, tá certo? Então isso aqui pode ajudar muito você aí na prova, tá bom? Então essa era a dica que eu queria dar para vocês. Espero que vocês tenham gostado aí, tá bom? Das dicas e dos conselhos aí, do nosso bate-papo aqui, tá certo, gente? E qualquer coisa, se vocês quiserem ficar sabendo de mais alguma coisa, tenha se interessado, tá? Pode deixar aí nas mensagens que eu tento na medida do possível responder para todo mundo, tá? Me mandar algum e-mail. E é isso, tá bom, gente? Muito obrigado a todo mundo que assistiu e até a próxima, se Deus quiser. Valeu!